Pensando a respeito do Dia dos Pais, pensei em falar sobre Deus Pai, sobre a nossa relação com Deus, da perspectiva de filhos e termos a ideia clara de que Deus é realmente nosso Pai. Aliás, Jesus, conforme a gente vai conversar hoje, nos dirige a pensarmos dessa maneira e a enxergarmos Deus também como nosso Pai. Eu te convido a fechar os olhos e olhar comigo, para que nós possamos pedir que o Senhor nos abençoe diante da sua palavra. Nosso Deus querido, Senhor da nossa vida, muito obrigado por esse momento que nós temos aqui. Que seja um momento bom de reflexão diante da tua palavra, de conhecimento da tua vontade, de direção para nós, e que o nosso coração não esteja fechado, duro, endurecido àquilo que o Senhor quer nos ensinar e nos mostrar diante da tua palavra, mas que o nosso coração esteja como terra fértil, boa a esta semente, que ela frutifique em nós, que ela produza frutos em nossa vida. Senhor, é o nosso desejo. Me ajuda na minha dificuldade e na minha limitação em conversar com os meus irmãos, e que tudo glorifique Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. É a nossa oração nessa noite em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente, vamos ao texto que é tão conhecido por nós, que é o Sermão do Monte. Ali em Mateus 6, nós encontramos Jesus ensinando os seus discípulos a oração do Pai Nosso, e eu parto a minha ideia hoje das primeiras palavras de Jesus, antes que ele inicia o seu ensino a respeito da oração do Pai Nosso. Então, Mateus capítulo 6, vamos ler o versículo 7, que diz o seguinte: E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Versículo 8 diz: Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. A sequência da oração você conhece, mas eu termino a minha leitura inicial aqui, porque a ideia nossa hoje é justamente pensarmos a respeito dessa direção que Jesus nos dá em enxergarmos Deus como Pai. Uma coisa muito importante para abrir a nossa conversa é sabermos que Jesus está cumprindo alguma coisa bastante comum para a época. Jesus era rabi, mestre, e essa era uma realidade muito comum para aquele momento histórico e para aquele local, Israel. Os rabis eram aqueles que conheciam muito profundamente a lei e que tinham esse desígnio dentro da religião de Israel de formar novos mestres, novos discípulos. Aliás, formar discípulos para que eles se tornassem mestres. E Jesus, ele se encaixa dentro desse perfil. Ele é um mestre, ele está ensinando os seus discípulos. E uma coisa interessante é que os mestres da época de Jesus tinham uma oração que eles ensinavam aos seus discípulos. Portanto, isso aqui não é exclusividade de Jesus, é uma coisa cultural, uma coisa da religião de Israel. Os rabis ensinavam os seus discípulos uma oração. Nessa oração, a ideia era que o discípulo aprendesse a expressar a sua fé, expressar a sua relação com Deus, expressar a sua relação com a vida. Ele se apresentava no momento da sua oração, inclusive carregando a carga do ensino do seu próprio mestre. E essa é uma realidade. Se você pensar comigo, você vai concordar que a nossa oração denuncia, apresenta, mostra quem nós somos e a maneira como nós enxergamos a Deus. Eu ouvi o pastor Zé Machado lá no nosso seminário dizer isso e não vou esquecer nunca mais. A nossa oração mostra a nossa teologia. O jeito que nós oramos denuncia, apresenta a forma como nós nos relacionamos com Deus. E Jesus então está replicando esse movimento tão comum dentro ali da estrutura religiosa de Israel, seguindo a tradição e ensinando os seus discípulos a orarem. Mas nos chama a atenção, é óbvio, logo o início da sua oração, onde ele diz aos seus discípulos: quando vocês orarem, orem chamando Deus de Pai, de Abba. Aliás, o termo hebraico Abba é um termo que é inaugurado por Jesus. Nesse aspecto, sim, Jesus é novo na sua fala. A Israel não tratava Deus dessa maneira.
Israel sempre tratou Deus como pai. Isso é comum, você encontra no Velho Testamento referências a Deus como pai, mas não com esse termo hebraico. E traduzido para o português, a melhor maneira foi colocar pai, né? Trazer essa ideia de pai, mas há uma profundidade maior. Por quê? O povo de Israel não tratava Deus dessa maneira. Você vai concordar comigo que Israel sempre pensou em Deus como o general, como o Deus todo-poderoso, o Deus que os tirou do Egito, o Deus Senhor dos exércitos, Deus glorioso, aquele que vai restaurar Israel. Portanto, quando Jesus diz para os seus discípulos chamarem Deus de Pai, há uma mudança bastante drástica na própria maneira de se encarar Deus. E Jesus, ele é muito profundo nisso, porque a palavra Abba, você já deve ter ouvido, não é uma palavra comum, é uma palavra que, quando você observa lá no vocábulo, na raiz da situação, é um vocábulo que remete ao balbuciar de uma criança que ainda nem falar fala. Talvez no português a palavra paizinho fosse uma palavra que chegue perto à ideia, mas a ideia é aquela identificação que a criança tem com aquele que é progenitor, aquele que é cuidador, aquele que a alimenta. A criança não sabe nem falar direito, mas ela já identifica e já tem uma dependência e uma ligação emotiva muito profunda com essa figura. Então a palavra Abba é muito forte, muito profunda nesse aspecto, não é? Aquele a quem a criança coloca o seu coração, a sua emoção, a sua dependência, esse é seu Abba. Esse é o sentido da palavra que está sendo usada por Jesus. Agora é bom a gente começar a pensar, por que Jesus quer que a gente pense em Deus como Pai? Primeiro aspecto óbvio, mas que vale a pena a gente se lembrar, é que essa é uma realidade, Deus é Pai. Deus é Pai. Deus é Pai, ponto final. Nós hoje temos essa ideia formatada porque nós temos 2000 anos de estudo bíblico, 2000 anos de teologia desenvolvida, teologia madura hoje e fortalecida por esses 2000 anos de estudo, mas tudo foi acontecendo. A própria ideia da Trindade não é uma ideia explícita no texto bíblico. A gente tem um Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo na mesma pessoa. O cristianismo é a única fonte nesse aspecto em que apresenta um Deus trino. Todas as demais fontes de inspiração religiosa apresentam um Deus uno. Um Deus trino é exclusivo do cristianismo. E isso não é muito claro no próprio texto bíblico. Você percebe, você entende, mas não claramente. Os estudiosos foram desenvolvendo essa teologia e conhecendo cada vez mais o texto bíblico, chegaram a essa conclusão. E a gente sabe muito bem que a gente pode chamar Deus de Pai, porque Ele é Pai. Paulo reforça essa convicção que sai da boca de Jesus. Nas suas cartas, frequentemente a sua saudação é feita também em nome de Deus Pai. Por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 7, abrindo a carta em Romanos, ele diz: a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados a serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vai encontrar essa confirmação no Novo Testamento de uma forma muito clara. Não é a nossa ideia hoje, mas é alguma coisa que é uma grande realidade. Mas algo a se pensar, além dessa situação óbvia de que Deus é Pai, clara para nós hoje, é que Jesus quer que nós tenhamos uma relação com Deus baseada no entendimento, nesse entendimento de que Deus é Pai. Não adianta só saber. É importante que nós nos relacionemos com Deus da perspectiva de que Ele é Pai e nós somos filhos. Isso é tão importante para Jesus e obviamente para nós, que Ele diz que nós só poderemos acessar o reino dos céus se nós formos crianças. Não é o que Ele diz? Mateus 18:3. Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quando a gente vai pesquisar a história dessa fala de Jesus, ela é bastante ampla, mas é óbvio que ela se encaixa nessa perspectiva. Eu preciso me tornar alguém que enxerga Deus como Pai. Esse é um princípio de acesso ao próprio reino de Deus. Jesus, Ele quer que nós conheçamos a Deus como Pai, provavelmente, penso eu, porque o mundo dos adultos é muito diferente do mundo das crianças.
E você há de convir comigo. O mundo dos adultos é o mundo da impessoalidade. É um mundo onde a gente se vira, onde a gente faz, onde a gente não depende de ninguém. Aliás, a ideia de alguém que está transitando, não é, da mocidade, da juventude, da adolescência para a maturidade adulta, é quando aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente começa a se virar, né? Não é assim que a gente começa a perceber que o filho da gente está virando homem, a filha está virando mulher, quando começa a ter uma certa independência. O mundo dos adultos é o mundo da independência. Os vínculos vão, não vou dizer que terminando, mas diminuindo. Há um afastamento natural das relações. Pai e mãe agora não precisam fazer tudo por aquele ser vivo. Ele tem a sua própria capacidade. Portanto, o mundo dos adultos é esse, é o mundo da autonomia. É o mundo daquele momento em que nós encontramos o nosso próprio espaço. A gente inclusive determina quem participa das nossas relações. A gente pode conviver com quem a gente quer. Essa é a ideia do mundo dos adultos, de uma independência, de uma autonomia. O mundo das crianças é um mundo bem diferente desse. É o mundo da afetividade. É o mundo da pessoalidade. É o mundo da dependência. Diferente de nós adultos, as crianças dependem dos adultos. As crianças, elas na verdade estão inseridas no mundo dos pais, né? A vida das crianças gira em torno da vida dos pais, ou ela está inserida na vida dos pais. O que a gente faz, os nossos filhos fazem também. Quem determina a agenda deles é a gente. Quem diz o que tem que ser feito, como tem que ser feito, o que é que vai ser feito, quando vai ser feito, somos nós. Eles não têm autonomia nenhuma. A vida das crianças é não ter vida. Elas não têm vida própria, elas dependem absolutamente de nós. Os vínculos são, portanto, vitais para a própria sobrevivência das crianças. Elas literalmente dependem de nós. É um absurdo a gente pensar em uma criança abandonada. Corta o coração. Por quê? Porque a gente sabe que uma criança abandonada não consegue se virar. Isso já é claro para nós. Quando a gente vê uma notícia, criança largada na rua, dentro de um saco, não sei o que lá. Ah, meu Deus, por quê? Porque uma criança não sobrevive, de tamanha é a dependência que ela tem de um adulto ou dos adultos. Já alguém abandonado, um adulto abandonado, não causa esse tipo de coisa, porque nós somos independentes e temos autonomia. Portanto, essa percepção deve ser muito importante para nós, na nossa relação com Deus. Nós precisamos, portanto, converter o nosso coração nesse aspecto, percebendo e realmente encarando Deus como Pai. Nós precisamos nos tornar efetivamente filhos de Deus nesse quesito de dependência, de relacionamento, deixando que Deus dirija a nossa vida. Essa é uma ideia muito clara nas palavras de Jesus. Hoje, você há de convir comigo que a gente não tem feito esse caminho. De forma geral, o Evangelho é apresentado de uma maneira bem diferente dessa. Uma distorção, talvez até uma inversão de valores. Quando a gente se converte, muitas vezes o que nos é ensinado é que a gente agora determina o que Deus faz. A gente ora e Deus faz o que a gente quer. Mas a ideia de Jesus é muito clara, de que nós precisamos depender de Deus. Já tem aquele ditado, quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. E numa relação de cristão, de crente, de filho com Deus, quem manda é Deus. Ele pode mandar, porque Ele é Deus. E quem obedece é a gente que, se tivermos juízo, a gente obedece. Essa é a ideia bíblica, né? Não é a inversão que muitas vezes nós temos percebido. A infância é alguma coisa que deve fazer parte dessa nossa relação com Deus. Sermos crianças na nossa relação com o Senhor é alguma coisa extremamente importante. Paulo, inclusive, diz assim, em 1 Coríntios 14, 20, irmãos, deixem de pensar como crianças, como respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. É interessante essa fala de Paulo, ele escreve aos Coríntios, e os Coríntios, a igreja em Corinto era uma igreja muito complicada. Algumas vezes a gente já disse isso aqui, mas eles eram complicados no seguinte sentido, eles tinham um coração um tanto quanto mau, não é? Voltado para o mal, voltado para aquilo que não era correto. Então Paulo diz para eles assim, olha, quanto às coisas espirituais, vocês precisam ser adultos, maduros,
Porque eu não posso nem falar com vocês, porque nesse aspecto vocês são crianças, infantis. Nesse aspecto não é conveniente ser infantil. Mas Paulo diz, é conveniente e recomendável que você seja infantil na maldade. Ou seja, a gente sabe que criança, ela é inocente, criança é muito pura, criança é muito legal lidar com criança. É nesse aspecto, é claro, que a gente deve se relacionar com Deus, na pureza do nosso coração e na entrega, numa dependência que deve existir da nossa parte para com Deus. O importante é que, muitas vezes, esse movimento não é muito fácil de ser feito. Ele não é muito fácil de ser feito. Muitas vezes há uma grande dificuldade de nós entregarmos a nossa vida a Deus como filhos. Por quê? Porque, na verdade, a infância de muitos de nós não foi a mais adequada. E você há de convir comigo que nós somos hoje fruto de uma história de vida. A gente não nasce como a gente é assim. Nasci assim. Eu tenho 50 anos de idade. Nasci assim. Não. Eu nasci de um jeito e fui desenvolvendo a minha vida, você também, todos nós. E hoje sou fruto de toda uma história de vida que envolve relacionamentos, que envolve o que eu aprendi, com quem eu andei, as experiências que eu tive, coisas que eu tive como vitória na minha vida, alegrias, coisas que eu perdi, derrota, essas coisas me formaram. E a nossa relação com os nossos pais tem um peso muito grande na nossa formação pessoal. Nenhuma relação humana é perfeita, porque nós estamos no ambiente do pecado. Ninguém teve pai perfeito. Me perdoe te dizer isso, ainda que você tenha muito carinho por ele, não é? Lembrando que hoje é dia dos pais. Mas ninguém teve uma relação perfeita, porque as nossas relações são afetadas pelo pecado. Mas alguns tiveram relações mais complicadas do que outros, não é? A vida para uns, em alguns aspectos, é muito mais difícil do que para outros. Alguns nem pai tiveram, alguns foram influenciados por um ambiente hostil, difícil, um ambiente de cobrança, de exigência, um ambiente familiar desestruturado. E essa situação toda te formou como você é hoje. Essa situação toda nos afeta como somos hoje. E frequentemente na nossa disposição de relação com Deus, olhar para Deus como Pai, inevitavelmente nós colocamos a máscara, a lente do nosso Pai humano para enxergar Deus. Isso é um movimento muito frequente. E deve ser tratado em nosso coração, não é? E isso afeta a nossa vida hoje, e nós precisamos buscar em Deus a ajuda para que esse movimento se desconstrua em nós e nós tenhamos a condição de perceber Deus como um Pai realmente bom que Ele é. Esse é um movimento muito importante. A nossa experiência infantil, ela inclusive afeta a nossa espiritualidade. Não tenha dúvida disso. A maneira como nós fomos criados e a maneira familiar como nós fomos dirigidos influencia profundamente a nossa espiritualidade. A obra do Espírito Santo na vida do crente é nos tornar filhos de Deus e tratar o nosso coração nesse aspecto. Deus quer que nós tenhamos uma transformação completa do nosso interior e das nossas relações com as pessoas que nos cercam e principalmente com Ele. Essa é uma ação que o Espírito Santo de Deus faz em nós. Romanos 8,15 nos diz Paulo: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Paulo reforçando essa realidade espiritual de que o Espírito Santo de Deus trabalha em nós para percebermos que somos filhos de Deus e podermos olhar Deus como Abba, como Pai que realmente Ele é. Portanto, todos nós devemos permitir e insistir nessa relação de proximidade com Deus, a ponto de nós realmente identificarmos Deus como nosso Pai. Para isso é importante a gente perceber algumas coisas que Jesus fala antes de Ele apresentar a oração do Pai Nosso. E essa é a minha ideia nessa noite.
ajustando a oração, ajustando a relação, melhor dizendo, ajustando a nossa relação com Deus, percebendo realmente quem Deus é como Pai na nossa vida. Eu quero ler com você novamente o livro de Mateus capítulo 6, vamos ler um pouquinho antes, versículo 6 ao versículo 8, que diz o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, ou a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que porque por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Algumas coisas nós podemos perceber aqui que são muito importantes nesse movimento que nos leva a enxergar Deus como Pai. A primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus abre o versículo 6 dizendo: mas quando você orar. Aqui não é um imperativo, aqui não é uma ordem, aqui é uma pressuposição da parte de Jesus dirigindo-se aos seus discípulos. É bom a gente se lembrar que Jesus era judeu e que os seus discípulos eram judeus. E se uma coisa que judeus faz é orar. Judeu ora. Judeu vai lá para o muro das lamentações, você já deve ter visto aqueles vídeos na internet, ele encosta no muro e fica lá orando, meditando no texto bíblico, balança a cabeça assim, dizem que é para não ficar com sono, não sei se funciona, a gente podia experimentar isso uma hora, né? Mas é um hábito do judeu, orar é um hábito do judeu. Portanto, Jesus está dizendo aos seus discípulos: olha, quando vocês orarem, porque orar já era um princípio de relação com Deus do próprio povo de Israel, que continua com a vinda de Cristo. E a mudança do tempo da lei para o tempo da graça, se uma coisa que não se dilui, que não se perde, é a oração, porque a oração é princípio de comunhão com Deus. Princípio de comunhão com Deus é oração. Não dá para a gente desassociar cristianismo, evangelho, crente, cristão de oração. Está no mesmo bolo, no mesmo pacote, na mesma situação. Por quê? Porque se eu quero me relacionar com Deus, e essa é a ideia de evangelho, não esqueça, oração está inclusa. E Jesus já diz isso. Quando você orar, portanto, encarar a oração como um mandamento, como uma imposição, como uma exigência, alguma coisa que talvez não esteja nesse escopo da visão de Jesus, mas sim como um privilégio que nós temos de conversar com Deus, de abrir o nosso coração a Deus e de nos relacionarmos com Deus, percebendo que Ele é realmente nosso Pai e tendo uma relação com Ele, como é a vontade de Jesus aqui, muito clara nesse texto. Mas outra coisa que Jesus nos apresenta, Ele diz assim: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. E o seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Duas coisas me chamam a atenção. A primeira é o fato de Jesus dizer que Deus me vê em secreto. Eu gosto de pensar nisso. Não há como nós nos escondermos de Deus, e Jesus reforça essa condição, porque nós sabemos que Deus é onipresente. O salmista, no Salmo 139, apresenta isso de forma muito bonita, poética inclusive. Ele diz assim, primeiro versículo do Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem, quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos Te são bem conhecidos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente. Senhor, Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não consigo e não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a Tua mão direita me guiará e me susterá. Deus, portanto, é o Pai que está sempre presente. Sempre
presente. Isso é maravilhoso. Depende. Depende da maneira como você enxerga Deus. Saber que Deus está sempre presente é maravilhoso para quem enxerga Deus como um pai amoroso. Mas imagine uma pessoa que enxerga Deus como um pai punitivo, que está pronto para soltar o jacaré quando a pessoa erra. Está pronto para mandar o raio para castigar os seus filhos infiéis, o seu povo que não segue a sua palavra. Manda fogo nesse povo aí. Aí eu tenho essa ideia de Deus. E percebo que Deus está sempre do meu lado. Jesus amado, deve ser um tormento. Por isso essa colocação muito clara de Jesus parte do princípio de que nós tenhamos uma visão adequada a respeito de Deus. Deus é justo? Sem dúvida nenhuma. Deus é poderoso? Sem dúvida nenhuma. Mas Deus é amor. A Bíblia só fala duas coisas a respeito de Deus ser. Deus é amor e Deus é espírito. E a gente não pode nunca perder a nossa referência a respeito de Deus como um Deus que é amor, um Pai amoroso. Assim, o que acontece quando nós percebemos que Deus está conosco todos os dias, é um movimento de muita alegria, com certeza, e de muito prazer. Eu posso ter um medo por perceber que Deus está ao meu lado, mas é um Deus punitivo, porque eu acho assim, ou posso ter muita alegria em saber que Deus está me observando, me dirigindo para me livrar de todo mal. Deus está presente na hora da alegria, da dor. Deus está presente no mais profundo abismo, na maior dificuldade ou no momento de maior alegria. Deus está presente. Deus é um Pai presente. Deus é um Pai presente. Essa é a afirmação de Jesus. Mas uma outra coisa que me chama a atenção é que há uma dimensão de Deus que se revela somente no secreto. Se Deus é um Deus que está comigo em todo momento, e inclusive no meu cotidiano, na minha caminhada extra-religião, fora das quatro paredes da comunidade, lá no meu trabalho, lá nas minhas atividades comuns, diárias, Deus está presente. Também há um aspecto interessante destacado por Jesus aqui, que Deus ele está no secreto. E que a gente encontra Deus quando a gente vai para esse secreto. Olha o que ele diz no próprio versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Deus está tão amplamente presente, mas Deus também está no secreto. Essa é uma ideia de profunda relação com Deus. Jesus está dizendo que a gente pode conviver com Deus em todos os momentos da nossa vida, mas há algo que a gente só pode aprender de Deus e desenvolver a nossa relação com Deus quando a gente consegue tempo e qualidade de relação com o Senhor. A gente tem vivido um tempo em que isso fica cada vez mais desafiador para nós. O celular, a internet, as mídias sociais têm feito a gente gastar muito tempo à toa. Essa é uma grande realidade. Daqui a pouco você gastou meia hora para ficar fuxicando na vida do outro lá no Facebook. Gastou mais meia hora para saber o que está acontecendo na timeline do Instagram. E gastou mais meia hora olhando aquele monte de vídeo que não serve para nada. Eu adoro vídeo de gatinho e de cachorro. Minha mulher falou que eu já estou ficando velho. Quando a gente começa a ficar velho, a gente gosta de vídeo de gatinho e de cachorro. E acho que ela está certa. Mas tudo bem, é só um detalhe. E daqui a pouco você gastou um tempão olhando para o vídeo do gatinho e do cachorro. E a gente se perde no nosso tempo e na disposição que nós devemos ter em encontrar um tempo de qualidade para uma relação secreta com Deus. Aquele tempo em que a gente abre o nosso coração ao Senhor e faz a Ele a apresentação da nossa vida e nós nos relacionamos com Ele com a qualidade que deve ser. É para esse caminho que também Jesus nos dirige. Mas eu encerro aqui já quase a minha conversa com você, destacando que Jesus também diz que a nossa relação com Deus Pai, ela é recompensada de acordo com a nossa essência. Cuidado com o que eu estou falando, para você não pensar em recompensa da maneira inadequada. Mas eu retomo o texto do versículo 5, para ler novamente com vocês, ficar muito claro, que diz o seguinte, Mateus 6:5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa.
Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Bem interessante essa diferença que Jesus faz entre os fariseus e os seus discípulos a quem ele está falando, ou seja, a nós mesmos, mesmo que somos discípulos de Jesus. Ele está dizendo, olha, não se comporte como os hipócritas. O comportamento dos hipócritas é um comportamento de interesse, não é um comportamento de relação, é um comportamento de interesse. Usam a Deus, usam o nome de Deus para obter alguma coisa. E sobre o que é que Jesus está falando? No caso dos próprios fariseus, era um hábito desses homens aparentarem muita santidade. Esse é um problema para eles, e Jesus os denuncia, não só agora, como várias vezes no Novo Testamento, nos Evangelhos você vai encontrar Jesus denunciando e dizendo, esses caras têm um comportamento que parece bom, mas não é. E Jesus destaca um desses comportamentos, que era orar em praça pública, e eles faziam isso. Gritavam, olha como eu sou santo, e oravam a Deus, Deus, Senhor e tal, estou aqui. E todo mundo tinha muito respeito por aqueles homens. Eles eram muito admirados pela sua pseudo-santidade, pelo seu comportamento religioso. E Jesus diz uma coisa interessante, que eles recebiam uma recompensa. Jesus diz aqui, eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. E eu fui no grego dar uma olhada no texto original, e a palavra usada aqui por Jesus é a palavra mistos, que tem a ver com o valor pago pelo trabalho, salário, pagamento, em ambos os sentidos, recompensa ou punição. Esse termo tem a ver com performance, tem a ver com aquilo que eu recebo porque eu produzi alguma coisa. Olha que coisa interessante. E Jesus, é óbvio, está falando sobre o quê? Sobre o interesse desses homens de serem admirados pela sociedade. Isso eles recebiam. Eles oravam, eles se aparentavam como santos, e eles recebiam o mistos deles, a recompensa deles. Qual era a recompensa? A própria admiração das pessoas. Era isso que eles tinham. Mas relação com Deus, relação com o Pai, não. Isso definitivamente não. Usavam o nome de Deus, oravam a Deus, mas não tinham recompensa nenhuma a não ser a própria admiração das pessoas. Isso faz a gente pensar que o tipo de relação que Jesus nos dirige a ter para com Deus é qualquer uma menos a interesseira, menos aquela que pode nos proporcionar alguma coisa. Usar Deus para ter alguma coisa é muito leviano. Imagine se você, pai, e vou usar até o exemplo de mães que estão aqui, imagine você que tem um filho, e esse filho prefere o que você dá a ele do que você. Ele gosta do que você dá, ele não gosta de você. Ele te ama, e aqui uma aspa gigante, porque você dá alguma coisa a ele. Que relação é essa? É de absoluto interesse, não de afetividade, não de respeito, não de amor, não de elo, nada disso. É uma relação absolutamente interesseira. Se relacionar com um pai fazendo isso é algo realmente muito triste. E aqueles fariseus se relacionavam com Deus nessa base. Eles tinham um interesse e usavam o nome de Deus para isso. A religião nos proporciona cair nesse engano. Quando nós não desejamos a Deus, mas desejamos qualquer coisa que Deus quer nos dar, nós não desejamos a Ele, desejamos o que nós queremos que Ele nos dê. Esse tipo de relação interesseira é denunciada por Jesus. Assim a gente não se relaciona com Deus como Pai. A gente se relaciona com Deus como qualquer coisa, como aquele que pode nos dar alguma coisa, mas não como Pai. Já aos seus discípulos, Jesus diz, quando você orar, vou ler mais uma vez, um texto que a gente já leu algumas vezes hoje, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai. O pai que está em secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Aparece novamente a palavra recompensará. Aqui, não como um substantivo, mas como um verbo. E a palavra é uma palavra grega meio chata de dizer, mas algo tipo apodidome. Apodidome.
Esse termo é diferente do outro que nós utilizamos, que nós percebemos aqui, que nós lemos aqui. É um termo que quer dizer fazer que ocorra aquilo que foi prometido. Cumprimento de uma promessa. Que diferença, né? No primeiro termo, Jesus diz: os fariseus vão receber a recompensa deles, o salário do que eles fizeram. Mas o discípulo recebe o cumprimento de uma promessa. Como eu já disse aqui, a gente não pode perder a perspectiva de que esse pessoal aqui é judeu, né, gente? E se judeu sabe uma coisa, é Velho Testamento. As crianças da época de Jesus já sabiam a Torá com tipo 10 anos de idade, elas já sabiam os 5 primeiros livros do nosso Velho Testamento de cor. Judeu sabe o Velho Testamento, sabe a Bíblia judaica, eles conhecem muito bem. E se há uma coisa que é uma promessa clara de Deus no Velho Testamento, é que Deus se revela àquele que o busca. Essa é uma promessa. Você lembra daquele texto assim que foi já transformado em música, a gente deve ter cantado, você deve ter cantado também na antiguidade da sua igreja lá? Buscar-me-eis e me achareis de todo o coração. Um dos textos lá em Jeremias 29:13 é esse, mas há dezenas, talvez centenas de promessas de Deus a Israel, dizendo: eu vou me revelar àquele que me busca. Portanto, observando as palavras de Jesus, o que Deus promete dar aos que o buscam de coração, no secreto, é Ele próprio. É a sua presença. É uma relação com Ele que só pode ser vivida quando nós começamos a perceber Deus como nosso Pai. Quando Deus é algo que eu quero usar para obter alguma coisa, isso não acontece. Eu posso até ter aquilo que eu desejo, mas Deus eu não tenho. Mas quando eu vou para o quarto e em secreto coloco o meu joelho diante do Senhor, dobro o meu joelho, meu coração vai para diante do Senhor e entenda esse movimento de secreto do jeito que você quiser, da maneira que se encaixa melhor a você. Quando esse movimento acontece, o que é que eu recebo? O que é que vem para mim? Não como uma troca, mas como uma realidade espiritual. É Deus se fazendo conhecer e dando ao homem aquilo que ele não pode comprar, que é a sua própria presença e a sua relação conosco como filhos que somos dele. Deus é o Pai disposto a se revelar àqueles que o buscam em espírito e em verdade. Gente que se coloca diante de Deus como é, gente que não é hipócrita, gente que não carrega máscaras, gente que não tenta enganar Deus, mesmo que é impossível enganar Deus, mas gente que não vive dessa maneira, se iludindo e se enganando, mas é sincera e clara diante de Deus. A minha pergunta para você nessa noite é: o que é que a gente quer de Deus? A gente quer enxergar Deus como Pai e ter uma relação com Deus como Ele sendo nosso Pai. Portanto, sejamos aqueles que colocam o coração diante do Senhor de verdade. Para longe de nós espero, para longe de mim espero, para longe de você espero, uma relação utilitária com Deus. Relação utilitária é a coisa mais terrível que pode ter. Quando você me serve, eu te uso. Quando você acabou de me servir e você não tem mais utilidade, eu te chuto. É assim que muitas vezes as pessoas têm se relacionado com Deus, que isso fuja da nossa relação, que isso fuja do nosso jeito de nós encararmos Deus e nós possamos abraçar essa realidade de que Deus é nosso Pai, e Pai de amor, que está presente conosco, querendo se revelar àquele que o busca de verdade. Amém, irmãos? Que nesse Dia dos Pais a gente possa pensar melhor nisso, refletir um pouco melhor nisso. Pensar também, é óbvio, nas nossas relações humanas. Como é que a gente tem se relacionado com as pessoas, se a gente não tem usado as pessoas, se a gente não tem tido uma relação abusiva com as pessoas, de desprezo com as pessoas, isso também é importante.
Mas espero que nós saímos daqui para refletir mais e mais a respeito dessa relação nossa com o Senhor. Eu convido você a ficar de pé comigo, fechar os teus olhos, e nós vamos orar e pedir a Deus, de forma muito objetiva, mas simples também, que nos abençoe nesse sentido. Que não sejamos aqueles que se aproximam dEle para tentar ganhar alguma coisa, mas que nós o enxerguemos como Pai, que nesse dia dos pais, essa realidade tão bonita que Jesus descreve para nós nesse texto, se torne vivida por nós. Ore comigo. Nosso Senhor Jesus e nosso Deus, nós nos dirigimos ao Senhor com muito temor, porque sabemos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Não nos escapa essa percepção de que o Senhor é Deus poderoso, mas também não deve escapar de nós a realidade de que o Senhor é Deus amoroso, Deus de amor, Deus que nos ama. Muito obrigado pelo teu amor expresso de forma máxima e completa na cruz do Calvário. E hoje eu peço ao Senhor que a gente tenha um tempo para refletir sobre isso, para pensar melhor na nossa própria relação com o Senhor. Nos perdoa quando a gente tenta te usar para obter alguma coisa, Senhor. Quando a gente coloca a nossa vontade em primeiro lugar e exige do Senhor uma ação que mude as coisas ao nosso redor, que faça a nossa vontade ser primária na nossa relação contigo. Tem misericórdia de nós. Ajusta o nosso coração à tua vontade. Ajusta o nosso coração, nos enchendo de temor, de que o Senhor está presente com a gente todo dia, em todo lugar, de que o Senhor tem algo muito especial para nós, que nós não conseguimos sequer dimensionar na nossa caminhada, que é a tua própria presença. A relação que a gente pode ter com o Senhor, tantas vezes é desprezada pela gente, gastando horas e horas com aquilo que não nos leva a nada. Tira isso do nosso caminho, Jesus. Converte o nosso coração para te procurarmos em secreto e te encontrarmos no nosso secreto, no secreto da nossa alma, no secreto do nosso coração, desenvolvendo uma relação de filhos que amam o Pai, para podermos te chamar de Abba, balbuciando aquele que é o nosso porto seguro, balbuciando aquele que é a nossa segurança, o nosso porto seguro, como uma criança que identifica o seu pai, mesmo sem saber falar, como o seu protetor, como aquele que vai dirigir a sua vida, dependendo dele. Queremos depender do Senhor, menos nós, menos nossa vontade. Que sejamos como crianças nesse aspecto de relacionamento com o Senhor. Maduros na nossa fé, sim, mas como crianças que dependem do Senhor, nos entreguemos a Ti todos os dias. Menos nós e mais o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a criarmos esse elo de ligação contigo cada dia mais profundo. Te procurarmos como nosso Pai. Obrigado pela vida dos nossos pais hoje aqui presentes. Que o Senhor os abençoe muito nessa desafiadora tarefa de criar seus filhos. Nesse mundo tão fragmentado, nesse mundo tão sensual, tão interesseiro, nessa sociedade tão secular, nesta sociedade tão distante do Senhor. Nos ajuda como pais a refletirmos a luz de Cristo em nós. Que não sejamos aqueles que falam, mas não vivem. Que não sejamos aqueles que são duros às necessidades emocionais, psicológicas e principalmente espirituais dos nossos filhos. Nos ajuda para que eles te vejam em nós. Que nós sejamos filhos amados do Senhor, nos percebamos assim, nos relacionemos contigo assim, para que os nossos filhos
também encontre esse caminho maravilhoso. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por cada irmão que está aqui, que esteve aqui conosco. Dá-nos uma boa semana, Senhor. Uma semana dirigida por Ti, em que nós possamos nos aproximar mais e mais dessa relação tão maravilhosa que o Senhor nos propõe. Ajuda-nos, é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão. Uma boa semana. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus e um abraço em quem estiver do seu lado aí. Deus te abençoe.